Olá, a atividade de hoje é do livro Ler e Escrever, atividade 2B. Na atividade 2B, está pedindo que nós façamos uma leitura colaborativa e análise dos recursos linguísticos utilizados pelo autor no conto A Bruxa e o Caldeirão. Leia o texto A Bruxa e o Caldeirão em parceria com a sua professora e colegas da turma e acompanhe as orientações para a análise dos recursos linguísticos. Então, o que é recursos linguísticos? Lá já o linguístico, ele já vem da palavra língua. Então, os recursos linguísticos são as palavras que o autor usa para dar riqueza para a história, para deixar a história interessante, para deixar uma história divertida. E serve também para prender a atenção dos leitores, né? Então, eu vou realizar a leitura e vou mostrar as palavras que o autor usou para deixar a história mais interessante, tá? Essas palavras são os recursos linguísticos que ele utilizou no texto, tá? Então, vamos lá. A Bruxa e o Caldeirão. Quando preparava uma sopa com os olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Então, aqui nesse primeiro parágrafo já tem uma palavra que o autor utilizou. No caso, é constatou. O que quer dizer constatou? Quer dizer que ela percebeu que o caldeirão estava furado. Ele poderia ter utilizado a palavra percebeu, mas ele trocou pela palavra constatou, né, para deixar mais assim interessante, né? O que ela constatou, né? Então ela constatou que o caldeirão estava furado, percebeu, né, que o caldeirão estava furado. Então vamos lá. Não era muito, não senhor. Era um furo pequeníssimo, quase invisível. Então, aqui, pequeníssimo, quase invisível, né? Ele substituiu a palavra muito pequeno, que era muito pequeno, quase não se via, né? Quase invisível, né? Então, ele colocou essas palavras para deixar o texto mais rico, né? Mais interessante. Então, vamos lá, continuando. Mas era o suficiente para a pinga que pinga ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Vertendo aqui, olha, a palavra vertendo. O que quer dizer vertendo? Significa pingando, né? Estava pingando os líquidos e apagando o fogo, né? Olha aí, mais uma palavra que o autor utilizou, né? E vamos continuar. Então nunca tal lhe foi sucedido. Nunca tal lhe foi sucedido. Por que nunca tal lhe tinha sucedido? Ele usou essa expressão que nunca tinha acontecido algo assim com a bruxa. Então, nunca tal lhe tinha sucedido. Esse é um dos recursos que ele utilizou no texto, né? Foi consultar o livro de feitiços adquirido, olha aqui, ó, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. O que será? Por que será que ele utilizou esse recurso? Adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Quer dizer que isso aconteceu há muito tempo, né? Que ela agora, se fosse, vamos imaginar que se ela fosse retirar esse curso superior de bruxaria, não seria mais por correspondência. Hoje, qual é a nossa tecnologia? Hoje é pelo computador, né? Então, ele quis dizer que a bruxa tinha adquirido há tempo atrás, né? Então, há tempo que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Então, faz muito tempo que ela tinha tirado tinha feito esse curso,
né? Então, vamos lá. Folheou-o de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que havia de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como um padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis porção? Então aqui ele utilizou ela. Por que ele utilizou ela? Para não ficar repetindo a bruxa. De que forma a bruxa agora poderia preparar as horríveis porções? Então ele usou essa palavra, né, para deixar já para entender que realmente quem era ela? A bruxa, né? Então ele utilizou a palavra ela. Para as coisas mais corriqueiras. O que é corriqueiras? O que quer dizer corriqueiras? São coisas que acontecem, coisas simples, né? Então, isso é uma das palavras que ele utilizou como os recursos linguísticos. Tinha a reserva dos frascos, mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como o da filha de um aldeão que engolira uma nuvem. E foi preciso fazer um vomitório especial com trovisco. Olha aqui algumas palavras. Quem aqui que sabe o que significa trovisco? Rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato, né? Ele utilizou essas palavras também. O que será que é trovisco e rosmaninho? Vamos depois procurar no dicionário para a gente saber o que significa? Então, vamos lá, continuando. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar. Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvarada de granizo que furou os telhados das casas ao redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se pão e água. Que remédio! Enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás não teria enganado com material de segunda categoria. Então, matutou. O que significa matutou? Né? Matutou. Ela pensou e repensou. Será que o feirante, naquela época, teria passado ela para trás, o mercador, né, que vendeu o caldeirão para ela? Olha aí, mais um recurso que o autor utilizou nesse texto, né? A ela, bruxa inexperiente, a dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter-lhe dado um caldeirão com defeito, né? Decidiu então ir. Deixa eu subir aqui para ficar melhor. Decidiu então ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador, procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha. A bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era neto do outro e, claro, não se lembrava, nem podia, das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada.
Perguntou-lhe, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador mirou-o, suspensou-o com ambas as mãos e disse: Este está bom, é para você pôr no pé da porta, a fazer de vaso. Com os pés de sardinheiras ficavam bem bonito. O que quis dizer a fazer de vaso? Por que que o autor colocou essa frase, esse trecho no texto? Ele quis dizer que era para a bruxa jogar o caldeirão fora, porque não servia mais para nada, né? A bruxa se irritou-se com a sugestão e, não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformava um em onagro. Acabou por dizer. Então ele colocou aqui, não fosse a gente toda ali, né, que a feira estava cheia, a comprar e a vender, ela transformava ele em onagro. O que quer dizer onagro? Né? O que quer dizer? Vamos lá também, vamos pesquisar essa palavra, onagro. Né? A solução parece boa, sim senhor, mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu depois? Né? Então, se ela jogasse o caldeirão dela velho, onde que ela cozinharia, né? Por que que ele utilizou, né? Ao invés, aonde que eu vou cozinhar depois? Então, foi por isso que ele colocou aqui, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho depois? Né? Olha o recurso que ele utilizou aqui nessa frase. Não neste novo que aqui tenho, com preço muito em conta. Aqui tenho, o autor ele inverteu. Ou tenho aqui, ele poderia até utilizar. Tenho aqui, mas aí ele utilizou aqui tenho, né? Para colocar mais riqueza no texto, por isso que ele inverteu. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo no monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levasse. O que quis dizer essa frase, né? Por que que ele colocou, né, esse recurso no meio dessa frase? Ele quis dizer que um caldeirão estava ali se sobressaindo, estava em destaque, né? Implorando para que seja comprado, né? A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada. O que quer dizer brios de mulher? Quer dizer desejo, né? Quando a mulher se encanta, né? Não só a mulher, né? Qualquer pessoa às vezes olha alguma coisa e se admira, acha bonito, né? Então isso quer dizer brios de mulher. Ficou encantada, né? O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios, né? Aos maiores elogios ao artigo. O artigo quer dizer o vaso, né? O vaso que ele estava vendendo para a bruxa, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feito da asa em meia-lua, a capacidade e o peso, tão leve como um bom caldeirão, podia ser fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo-o. O mercador esfregou as mãos de contente, mas aviso-o, acrescentou a bruxa. Se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter certeza de que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa
continuou ao seu labor, até que um dia, por um furo no novo e agora velho caldeirão, rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador, que lhe vendera a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa com a família, estava no charco a apanhar moscas. Então, aqui, né, foi realizada a leitura, foi apresentado, né, a gente analisou os recursos linguísticos, tá? E a gente vamos procurar aquelas palavras rosmaninho, trovisco e onagro. Vamos procurar no dicionário, tá? E escrevam numa folha e enviem para a professora, tá? Estou aqui à disposição de vocês. Até mais.